Talvez você tenha ouvido pessoas dizer: eu faço o que eu quero, ninguém tem nada com a minha vida. Essas palavras, elas podem até satisfazer um pouco o nosso ego. Porém, isso é uma ilusão. O ser humano é completamente dependente. Primeiro que o ser humano não tem controle sobre a sua própria vida. Ele não teve nem influência sobre o seu nascimento, nem mesmo em relação à sua morte. Nós podemos dizer que ele não pediu para nascer, e também ele não escolhe morrer. Então nisso a gente vê o quanto o ser humano ele é dependente. Além de sermos dependentes de outras pessoas, nós somos dependentes de infinidade de coisas que são essenciais na nossa vida, como no caso da água, do ar que nós respiramos. Então nós dependemos dessas coisas para a nossa sobrevivência, coisa que o ser humano não consegue produzir. Por isso é chegar à conclusão de que nós não temos vida própria. Nós não temos vidas em nós mesmos. E quando acontece casos, como está acontecendo no momento, a questão dessa epidemia do coronavírus, aí nós chegamos à conclusão de quanto nós somos dependentes, quanto nós ficamos expostos às várias situações. Hoje estamos expostos às pessoas espertas, pessoas que tiram proveito de tudo. Então tiram proveito desse momento de sofrimento e para ganhar dinheiro, exposto às pessoas egoístas. Muitas pessoas vão no supermercado e compram tudo que tem e deixam as pessoas passando necessidade. Então nesse momento, nós percebemos a fragilidade do ser humano. E nós também somos dependentes de um sistema que está praticamente falido. Porque nós vivemos em um mundo globalizado. A globalização traz consequências graves para a sobrevivência humana. Se acontece uma crise em um país, todos os países sofrem. Se acontece uma enfermidade, como aconteceu na China, então se espalha para todo mundo por causa dessa questão do sistema globalizado. Então a gente percebe que esse sistema ele não supre a necessidade humana. É um sistema que não funciona. Mas nós somos dependentes dele. Esse sistema hoje passou a ser necessário. O ser humano não vive mais sem um sistema globalizado. Então isso faz parte do governo humano. Um governo humano que não dá certo. E a nossa esperança é um outro governo, um outro sistema. E esse outro governo é chamado Reino de Deus. É o que Jesus veio pregando. Ali no livro de Mateus, no capítulo 4, no verso 17, ali fala que Jesus veio pregando o Reino de Deus. Então Jesus dizia, é chegado o Reino de Deus. E no verso 23 fala que Jesus curava todas as enfermidades, curava todas as doenças, e ele pregava o Reino de Deus. Isso mostra que no Reino de Deus não haverá enfermidades. Quando Jesus curava as enfermidades e pregava o Reino de Deus, é uma maneira de nós entendermos também que no Reino de Deus não haverá doenças, não haverá enfermidades. A Bíblia fala que não haverá morte, ali no livro de Apocalipse, capítulo 21, a partir do verso 4. Não haverá mais sofrimento, não haverá mais dor. Fala que Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Então, nesses momentos de crise, como está acontecendo com essa epidemia, é o momento de nós buscarmos o Reino de Deus. Jesus fala ali no livro de Mateus, no capítulo 6, ali, falando sobre a oração do Pai Nosso. Essa oração, como é a oração universal, toda vez que nós oramos o Pai Nosso, ele fala, venha a nós o vosso reino. Então, a necessidade que o reino de Deus venha é uma necessidade, é uma urgência que venha o reino de Deus. E também no livro de Mateus, no capítulo 6, verso 33,
Jesus fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. É importante nós entendermos que Jesus fala sobre o reino dos céus. É um reino que não é implantado pelo ser humano. É o reino de Deus. Isso faz parte da inteligência de Deus. Então precisamos buscar o reino que vem de Deus. Isso é a nossa maior necessidade. Então, nesses momentos de crise, isso também nos traz esperança. Porque Jesus fala, quando essas coisas acontecerem, exaltai, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Então, quando nós vemos essas coisas acontecer, sabemos que está perto o reino de Deus, que é chamado também do reino da glória. Então, apesar desse momento nos trazer sofrimento, também nos traz essa esperança. Porque o reino de Deus é a nossa única solução. É o reino de Deus que nós devemos buscar, que nós devemos estar sempre com a mente voltada para o reino dos céus, para a vida eterna.